boa noite. Hoje iremos falar sobre os enxertos de pele. Devemos lembrar que a pele é separada em camadas. Essas camadas contêm a pele, a derme e os anexos epidérmicos. A pele é separada em estrato germinativo, ou camada basal, e estrato córneo formado por células mortas. A derme contém a camada papilar mais superficial e a camada reticular profunda. Nela, nós encontramos o colágeno e as fibras elásticas, tão importantes para os processos de cicatrização. Os anexos epidérmicos são constituídos pela pele, na pele, pelas glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas. E abaixo dessa estrutura, nós vamos ter então a hipoderme ou tecido celular subcutâneo e a camada muscular, com as suas faces. Os enxertos de pele se referem à retirada completa de pele de uma região denominada doadora e à sua transferência para uma outra região denominada receptora. Geralmente, essas regiões estão próximas para reduzir o dano estético no local da retirada do enxerto. Como características, ela tem que recebe suplemento sanguíneo que garantirá a sua integração. São utilizados para lesões que não poderiam ser fechadas primariamente com a aproximação dos bordos da lesão. Necessita de um leito receptor adequado, da presença de periósteo e ou de pericôndrio para estruturas mais profundas. É necessário que tenha ausência de infecção e secreções no local e não permite retrações posteriores. Quanto à característica do doador, os enxertos podem ser classificados em autoenxertos ou enxertos autólogos, em que o doador e o receptor são o mesmo indivíduo, doador e receptor o mesmo indivíduo, ou podemos ter os homoenxerto, também denominados de aloenxerto ou enxertos halógenos, em que o doador e o receptor são indivíduos diferentes, mas da mesma espécie. E podemos ter a classificação denominada xenoenxerto, heteroenxerto ou enxertos heterólogos, em que o doador e o receptor são de espécies diferentes, como, por exemplo, a pele de porco e a mais comentada ultimamente, a pele do peixe do tipo tilápia. A espessura do enxerto ela pode variar e para isso devemos considerar a profundidade e a região a ser coberta. Sabemos que a pele ela tem uma espessura de 0,04 a 1,5 milímetros. Quanto mais fina a espessura do nosso enxerto, melhor vai ser a sua integração. Devemos lembrar de novo das camadas que compõem essa epiderme e da estrutura da derme inferior a essas camadas, para identificar a espessura da pele que iremos colocar ou que iremos retirar. Para enxertos de espessura parcial, utilizamos da área doadora a epiderme e parte da derme. Não podemos aprofundar na derme, senão nós teremos um enxerto de espessura total. Esse de espessura parcial pode conter anexos epidérmicos e são utilizados em queimaduras, ulcerações crônicas e como substitutos de mucosa, sofrendo metaplasia. Permitem também a cobertura de grandes áreas corporais. Quanto menor a espessura, mais fácil a integração e menos vascularização é requerida do leito receptor. A contratura primária ocorre no enxerto de espessura parcial, quando é retirado da área doadora. Já a contratura secundária ocorre no leito receptor, pela ação dos miofibroblastos. Quanto mais fino, maior a contração secundária do enxerto no leito receptor. Os enxertos de espessura total
contém a epiderme e a totalidade da derme, ficando abaixo apenas o tecido celular subcutâneo. Ele permite uma qualidade estética e funcional melhor. E o seu uso é restrito a lesões muito grandes, como na face, nas mãos e nos dedos. O leito receptor tem boa irrigação, deve ter boa irrigação e não pode ter contaminação, infecções ou secreções. No enxerto de espessura total, ocorre uma contração primária maior, logo na retirada do enxerto, e uma contração secundária menor, decorrente da sua integração. Nós temos um maior retorno de sensibilidade nesses tipos de enxerto. Quanto à área doadora, para os enxertos de pele parcial, a área de pele total, devemos considerar que a área de pele total de um adulto é de 2 metros quadrados e a espessura de 1 a 4 milímetros. Quanto mais próxima estiver da área receptora, melhor será a qualidade estética, pois haverá maior semelhança de coloração, textura e espessura da pele. A área doadora sofre regeneração. Ocorre uma migração epitelial dos anexos da pele que são deixados na derme. O que se regenera é a epiderme. A derme nunca se regenera. Qualquer área do corpo pode ser doadora, inclusive o couro cabeludo e a região plantar, áreas cobertas por roupa e regiões com bom apoio ósseo. São boas áreas doadoras, como coxas, braços, região pubiana e nádegas. Aqui, a figura mostra a retirada do enxerto de pele parcial com a faca de Blair. Nessa faca, são milimetricamente medida a espessura do nosso enxerto de pele. O enxerto de pele total, ele permite o fechamento primário da área doadora, com a aproximação dos bordos. A retirada se dá na forma de elipse, como para a retirada de qualquer lesão cutânea. As principais áreas doadoras encontram-se nas regiões retroauricular, supraclavicular, palpebral, inguinal, abdominal, na região de dobras, articulares, areola e grandes lábios. E prefere-se na face a sua utilização pela melhor qualidade estética e funcional. Aqui demonstrando na figura, então, as áreas de enxerto de pele total, doadoras, sempre retirada em fuso e aproximação das bordas com sutura, e as áreas de enxerto de pele parcial, retiradas em lâminas, para a área receptora, para serem levadas à área receptora. A área receptora deve ser uma área limpa, sem infecção e com boa vascularização. Deve existir um tecido de granulação de tom vermelho vivo e plano para feridas crônicas. Em leitos pouco vascularizados, os enxertos finos têm melhor integração. Então, devemos ter cuidado para as áreas com maior vascularização e para áreas específicas que devam receber um enxerto de pele total. Não existe integração do enxerto quando colocado diretamente sobre a cartilagem sem pericôndrio, sobre o osso cortical sem periósteo e sobre o tendão sem paratendão. Nestes casos, a cobertura deve ser feita com o uso de retalhos. Quanto aos mecanismos de integração do enxerto, nós temos 3 fases: a de embebição, inosculação e neovascularização. A fase de embebição ocorre nas primeiras 24 horas. Ocorre a formação de um leito de fibrina que fixa o enxerto em seu leito. A fase seguinte é da inosculação, que ocorre nas primeiras 48 horas. Conexões vasculares formam-se entre o enxerto e o leito receptor, dando início ao fluxo sanguíneo. A neovascularização ocorre em torno de 6 dias, em que ocorre a formação de novos capilares e a neoangiogênese. Curativos são retirados a partir do 7º dia, para permitir a boa integração ou a pega do enxerto. Vocês poderão encontrar as atividades referentes a esta aula no Google Classroom Técnica Cirúrgica. Até mais!